Olá, pessoal. Vamos fazer a correção de mais algumas questões que foram disponibilizadas lá no grupo para vocês durante a semana. Eu espero que vocês tenham tentado resolver as questões para que vocês percebam em quais conteúdos que vocês estão com mais dificuldade, tá? E nós estamos à disposição de vocês, embora as aulas sejam gravadas, mas vocês têm acesso, né, ao nosso contato, vocês podem nos passar quais são as dúvidas, né? E nós vamos auxiliá-los na medida do possível, sempre, tá bom? Então, nós colocamos aqui uma primeira questão, que ela é sobre morfologia, classes, né, de palavras. Na língua portuguesa, nós temos 10 classes de palavras. Substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, artigo, pronome, preposição, conjunção, interjeição. Então, nós temos uma série, né? Nós temos uma série de classes de palavras, 10 na verdade, né, para ser mais exata. Mas aqui nós vamos trabalhar com vocês com dicas que de fato vão auxiliá-los a resolverem as questões que são propostas aí pela banca, tá bom? Então vamos à primeira questão que diz assim: em O escaravelho a amparou, e quando viu a águia se aproximando, pôs-se a pedir-lhe que não levasse embora sua protegida. Os termos em negrito constituem, respectivamente. Observem que a banca destacou o A. A banca ama fazer isso, trabalhar com o emprego, né, desse A, as funções desse A. Por quê? Porque o A às vezes pode ser um artigo, o A às vezes pode ser um pronome oblíquo, às vezes ele pode ser um pronome demonstrativo e ele pode ser ainda preposição. Então, como a banca sabe que vai te confundir, ela vai cobrar isso, né? Então, vamos ver o seguinte, ó. Quando o A ele for um artigo, ele sempre vai estar acompanhando um nome, um substantivo feminino. Então, o A, quando for artigo, ele vai acompanhar um nome, um substantivo feminino. Se eu digo assim, ó, a garota, a garota chegou. Nós temos o A ali e ele está acompanhando uma palavra que é um nome. Garota é um substantivo, é um nome. Então, este A que acompanha substantivo, ele é um artigo, ok? Então, A acompanhando o nome, artigo. Agora, este A, ele também pode funcionar como um pronome oblíquo. Quando, né, que isso vai acontecer? O que que você tem de observar? Quando este A estiver acompanhando um verbo, quando ele estiver acompanhando um verbo e você puder substituí-lo pela palavra ela. Olha o exemplo. Se eu digo assim, ele, ele a viu. Ele a viu. Nós temos o a agora e ele está acompanhando a palavra viu. Viu é um verbo, né? Que vem do verbo ver. Então, o a acompanhando o verbo, e eu poderia informalmente, né? Como nós costumamos dizer aí no dia a dia, dizer assim, ó, ele viu ela. Essa construção aqui está errada gramaticalmente. Por quê? Porque o ela, o pronome pessoal, ele não pode, o caso reto, né, não pode funcionar como complemento do verbo. Então, gramaticalmente, isso aqui está errado. Mas você poderia associar o ela, né? E é assim que as pessoas falam no dia a dia, né? Ele viu ela. Mas é ele, correto é ele, a viu. Então, este a está acompanhando o verbo e ele pode ser associado à palavra ela. Então, neste caso, este a é um pronome oblíquo, ok? Este a, ele pode também, como um pronome demonstrativo. Neste caso, ele vai aparecer antes do que e ele vai poder ser substituído por um pronome demonstrativo, pelo pronome aquela. Então, se eu digo assim, só baixar um pouquinho. Se eu digo assim, traga, falo para você assim, olha, traga a que eu pedi.
traga a que eu pedi. Observe que agora o A, olha, ele apareceu. Deixa eu só colocar o A aqui de novo. Que este A, ele apareceu antes do pronome que, tá? Olha, apareceu antes do que. E eu poderia tranquilamente, ao invés de dizer traga que eu pedi, eu poderia dizer traga aquela que eu pedi. Então, eu pude substituir o a por aquela e ele apareceu antes do que. Então, neste caso, ele está funcionando como um pronome demonstrativo, certo? Então, antes de verbo, e você podendo substituí-lo ali naquele contexto por ela, ele é um pronome oblíquo. O a aparecendo antes do que, e você naquele contexto podendo substituí-lo por aquela, ele é um pronome demonstrativo. E o outro caso é do a como uma preposição. Preposição é a palavra que liga um termo ao outro. Então, presta atenção, se ele não aparecer antes de substantivo feminino, se ele não aparecer ali próximo, né, a um verbo, e eu podendo substituí-lo por ela, se ele não aparecer antes do que, e eu naquele contexto, podendo substituí-lo por aquela, então ele vai ser uma preposição. Se eu disser assim, ó, foi a escola hoje. Foi à escola hoje. Eu tenho aqui, ó, um a que é pedido pelo verbo. Foi. Porque quem vai a algum lugar. Este a que foi pedido pelo verbo é uma preposição. E eu tenho ali um outro a, que no caso foi pedido pelo nome escola, o substantivo escola. Então, eu tenho um a antes do substantivo feminino, eu tenho um a que é artigo. Por isso, inclusive, que este a está craseado, porque a junção da preposição a, que foi pedida pelo verbo, mais o artigo a, que foi pedido ali pelo substantivo feminino. Ok? Então, vamos observar isso aqui dentro do período ali que a banca nos propôs, né? Nos trouxe ali. Observando sempre a palavra que está ali, né? Junto do a. Vamos lá. Em o escaravelho, a amparou. Opa, o a está junto de um verbo. E eu posso dizer assim, o escaravelho a amparou. Eu posso pensar em o escaravelho amparou ela, né? Então, eu pude substituir. Neste caso, este a é um pronome oblíquo. Lembram? Ó, caso aqui, ó, pronome oblíquo. Continuando. E quando viu a águia, olha a palavra que está ali junto do a. É um nome. Águia é um nome de alguma coisa. Um substantivo. Quando este a está acompanhando um substantivo, né, no caso feminino, ele é um artigo. Ok? Então aqui ele funcionou como um artigo. Pôs-se a pedir-lhe. Opa, o a está acompanhando aqui um verbo. Mas neste caso, será que eu posso dizer pôs-se ela pedir-lhe? Fica estranho, né? Eu não pude fazer essa substituição. Porque esse a aqui, na verdade, ele é uma preposição. Ele está unindo aqui, ó, os dois verbos. O verbo pôs e o verbo pedir-lhe. Nós temos aqui uma locução verbal, na qual este primeiro verbo é um verbo auxiliar e este segundo verbo é o verbo principal. Olha a terminação dele, terminou em R, né? Está no infinitivo. Então, eu tenho este A aqui ligando, unindo esses dois verbos. Tenho ali uma preposição. Então, a sequência fica pronome, oblíquo, né? Pronome, artigo, preposição. Pronome, artigo, preposição. Nossa alternativa correta é a alternativa B. Bem legal essa questão e é uma questão muito cobrada pela banca porque confunde o candidato, né? E ela quer isso, ela quer te confundir. Vamos para a questão de número 2. Verifica-se o emprego de voz passiva no seguinte trecho. Este conteúdo é um conteúdo também muito cobrado pela banca FCC, já falei para vocês, que é o conteúdo de vozes verbais. Voz ativa, voz passiva, reflexiva ela não costuma cobrar tanto, né? Ela cobra mais a ativa e a passiva. Então vamos lá.
Quando que uma oração vai estar ali na voz passiva? Quando aparecer, na verdade nós temos duas, né? A passiva sintética, eu tenho voz passiva sintética e eu tenho voz passiva analítica. Voz passiva sintética, voz passiva analítica. A estrutura da voz passiva sintética é de verbo transitivo direto mais partícula C, partícula passivadora C. A estrutura de voz passiva analítica é de verbo ser mais um verbo no particípio, ou seja, terminado em ado ou terminado em ido, geralmente, né? Terminado em ado ou terminado em ido. Quando a oração está na voz passiva, o sujeito, ele é sempre um sujeito chamado de paciente. Ele recebe a ação. Então, se eu tenho assim, ó, presta atenção, hein? A mulher comprou a roupa. A mulher comprou a roupa. Qual é o meu verbo ali? Comprou. Comprou é o meu verbo. Eu vou descobrir o sujeito desse verbo. Eu faço a pergunta para ele. Quem? Quem comprou? A mulher. Isso daqui é o meu sujeito. Ela comprou o quê? A roupa. A roupa é o complemento do verbo. Este verbo, ele é chamado de transitivo, porque ele precisa de complemento. Se eu disser, gente, a mulher comprou, vocês vão me perguntar, comprou o quê? Comprou a roupa. Então, a roupa está completando o sentido desse verbo. Ele precisa de um complemento, ele é transitivo. O complemento é sempre chamado de objeto. E aí tem objeto direto e indireto. Você vai olhar no início desse objeto, se você tem preposição ou não. A roupa, roupa é um substantivo. Então, este a aqui é um artigo, não é preposição. Eu tenho, então, um objeto direto e este verbo é verbo transitivo direto. Isso daqui é voz ativa. Voz ativa. O sujeito aqui, ele está praticando a ação. Ele é um sujeito agente. A mulher, ela foi lá e fez alguma coisa. Ela comprou a roupa, ela agiu. Então, é um sujeito agente, voz ativa. Sujeito agente, voz ativa. Agora, eu quero transformar. Eu quero passar esta oração da voz ativa para a voz passiva. O que que eu vou fazer? Presta atenção. O que é sujeito aqui na voz ativa vai passar aqui embaixo para a voz passiva, sendo um agente da passiva. O que é objeto direto vai passar para a voz passiva, sendo o sujeito da oração. Então fica assim, ó, a mulher comprou a roupa. O que é objeto vai passar a ser sujeito. Então eu digo, a roupa a roupa foi comprada, a roupa foi comprada pela mulher. A roupa foi comprada pela mulher. O que é objeto direto lá na ativa passa a ser o meu sujeito. E aí o verbo vai concordar com esse sujeito aqui agora, né? A mulher comprou a roupa foi comprada pela mulher. A mulher está praticando a ação ali, não é o sujeito, não é a roupa que comprou, né? A roupa, ela sofreu a ação. Então, a roupa que é o meu sujeito que está recebendo a ação. É um sujeito que é chamado de sujeito paciente. Aqui está recebendo a ação. Quem pratica a ação aqui é a mulher, que é chamado de agente da passiva. É quem age na voz passiva. Agente da passiva. Então, esta é uma forma de transformar da ativa para passiva. Observem que aqui nós temos o verbo ser, foi, vem do verbo ser. Eu fui, tu foste.
Olha a terminação aqui, ó, comprada. Terminação ada, verbo no particípio. Então, eu tenho o verbo ser mais um verbo no particípio. Então, eu tenho aqui passiva, voz passiva, porque o sujeito é um sujeito paciente, está recebendo ação. Voz passiva analítica. Voz passiva analítica, porque eu tenho o verbo ser mais um verbo no particípio, certo? Uma outra forma de passar o verbo da voz ativa para a voz passiva é colocando a partícula ser depois do verbo transitivo. Então, eu tenho aqui, a mulher comprou a roupa, eu poderia dizer comprou-se, eu coloco o verbo, eu coloco o verbo mais a partícula ser. Comprou-se a roupa. Então, eu continuo tendo agora voz passiva, mas agora é chamada de voz passiva sintética. Voz passiva sintética. Porque eu tenho o verbo, que tem que ser um verbo transitivo direto, você só consegue passar da voz ativa para passiva se o verbo for um verbo transitivo direto, ele pede um complemento, né? E eu tenho a partícula passivadora ser. Então, eu tenho voz passiva sintética. O que é você sintetizar? Você enxugar, você diminuir. Então, eu diminuí, né, essa oração ali. A roupa foi comprada pela mulher, comprou-se a roupa. Ok? O que vocês têm de observar? Na hora de passarem o verbo da voz ativa para passiva, o verbo tem que permanecer no mesmo tempo. Aqui, comprou está no pretérito. Então, aqui, na hora de mudar para a voz passiva, o verbo também tem que ficar no pretérito. Então, a mulher comprou a roupa foi comprada pela mulher. Se estivesse assim, a mulher comprará a roupa. Na hora de transformar a roupa, ó, comprará, futuro. Então, a roupa será comprada pela mulher. Então, tem de observar e manter o mesmo tempo verbal, ok? Lembrando também que quando a gente passa para a voz passiva, você deixa, o verbo é transitivo direto, mas isso daqui não é mais chamado de objeto direto. Isso daqui passa a ser o meu sujeito, certo? Então, tem que concordar. Se ao invés de, ó, a mulher comprou a roupa, fosse a mulher comprou as roupas. Então, o verbo teria de concordar. Compraram-se as roupas. Por isso que quando tem a plaquinha lá, ó, aluga-se casas. Geralmente nós vemos assim, né? Aluga-se casas. Está errado, tá? Esta oração, ela está na voz passiva, eu tenho verbo transitivo direto, voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, embora o verbo seja verbo transitivo direto, o objeto direto, ó, aluga-se, porque a pessoa pode pensar o seguinte, aluga-se o quê? Aluga-se casas, objeto direto, mas não é. Não tem objeto direto na voz passiva. Aluga-se casas. Casas são alugadas. Isso daqui é o meu sujeito e o verbo ele tem necessariamente de concordar com o meu sujeito. Então, o correto é alugam-se casas. Então, vamos para a nossa questão, hein? Vamos ver onde nós temos voz passiva. Para eu ter voz passiva, eu tenho que ter verbo transitivo direto mais a partícula passivadora ser, ou eu tenho que ter o verbo ser mais ado, ido. Então, é isso que eu tenho de procurar. Ao cabo de 10 minutos, veio o garçom brandindo Gomes de Sá. Veio. Quem veio? O garçom. O garçom é o meu sujeito. E ele estava praticando uma ação. O garçom, ele veio brandindo, né? Ele veio brandindo. Então, ele praticou a ação. O sujeito aqui, ele é agente. O verbo está na voz ativa. Não tem voz passiva ali. Para ter voz passiva, eu tenho que ter verbo transitivo direto mais partícula ser. Ou o verbo ser mais a do ido. B. O garçom já tinha ido e voltado 2 vezes.
Quem já tinha ido e voltado 2 vezes? O garçom. O garçom aqui ele está praticando a ação, está agindo. Ele é um sujeito agente. Então, eu não tenho voz passiva ali, eu tenho voz ativa. Ah, mas eu tenho verbo aqui, ó, ido, voltado, estão no particípio. Mas o verbo que está acompanhando aqui, o auxiliar, ele não é o verbo ser, é o verbo ter. Para ser voz passiva analítica, tem que ser verbo ser mais a do ido. Letra C. Seu Adelino faculta ao cliente dar palpites ao cozinheiro. Quem que faculta? Seu Adelino. Seu Adelino aqui é um sujeito que está praticando a ação. Ele age, ele faculta. Sujeito agente, voz ativa. Não temos voz passiva aqui, ok? Além disso, nós não temos partícula ser e nós não temos verbo ser mais a do ido. Letra D. O prato foi servido. O azeite adicionado. Quem foi servido? O prato. O prato é o nosso sujeito. Ele está recebendo a ação. Ele é um sujeito paciente. Ele não serviu, ele foi servido. Então, o verbo aqui, ó, está na voz passiva e analítica. Ó, verbo ser, foi, mais um verbo no particípio, mais o ido. Então, eu tenho aqui a estrutura de voz passiva analítica, então a alternativa correta é a nossa alternativa D. Ok, bem bacana, né, essa? Vamos para a próxima, que também é de voz verbal. E alguma coisa, talvez a idade, alonga nossas distâncias sentimentais. Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será. Então, nós temos aqui, ó, um verbo que está na voz ativa. E alguma coisa, talvez a idade, alonga. A idade alonga. Alonga o quê? Nossas distâncias sentimentais. Então, o sujeito ali está praticando a ação. Ele quer que nós passemos para a voz passiva, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, lembram lá, ó? Vou colocar outro exemplo aqui, hein? Ó, o menino, presta atenção, hein? O menino comprou a caneta. O menino comprou a caneta. O menino é o nosso sujeito. Quem comprou? O menino é o nosso sujeito. Ele está praticando a ação. O menino, ele comprou, ele agiu, ele fez alguma coisa. Este verbo, então, ele está na voz ativa. Sujeito, agente, voz ativa. Quero passar para a voz passiva. O que, que vai acontecer? Vai acontecer uma inversão aqui. O que é sujeito passa a ser agente da passiva. O que é objeto direto vai passar a ser o sujeito lá embaixo. O menino comprou. Quem compra, compra alguma coisa. Ele comprou o quê? Ele comprou a caneta. A caneta está completando o sentido desse verbo. Eu tenho um verbo transitivo que precisa de complemento. O complemento dele é a caneta. A aqui é um artigo. Lembram? Acompanhando o substantivo. Então, eu tenho aqui um objeto direto, sem preposição aqui no começo. Verbo transitivo direto. Tá. Lembrando que só passa para a passiva oração que tem verbo transitivo direto. Por isso que nós podemos transformar isso daqui. O menino comprou a caneta. O que é sujeito aqui passa a ser agente da passiva. E o que é objeto direto aqui passa aqui para a passiva sendo o sujeito. Então, vai ficar a caneta foi comprada, verbo ser mais particípio. A caneta foi comprada por quem? Pelo menino. Quem que pratica a ação na voz passiva? É o menino, que no caso, que é o nosso agente da passiva, ok? Então, ó, foi comprada. Quem foi comprada? A caneta, é o sujeito. A caneta, ela recebeu a ação. Então, é um sujeito paciente. Se é sujeito paciente, eu tenho voz passiva. Sujeito paciente, voz passiva. Eu tenho o verbo ser, mais um verbo no particípio. Então, eu tenho voz passiva analítica. Voz passiva analítica. Certo?
Nós temos uma outra voz passiva, que é a voz passiva sintética. Lembra que eu falei? Eu vou resumir. Então, eu vou pegar o verbo principal aqui, ó, o que é particípio, né? Esse daqui é verbo auxiliar. Eu vou pegar sempre o verbo principal e vou colocar junto com a partícula C. Então, a caneta foi comprada, comprou-se. No mesmo tempo, se foi comprada, é passado. Então, aqui também tem que ficar no passado. Comprou-se a caneta, ok? Comprou-se a caneta. Então, tem de observar sempre o tempo verbal, tanto para passar aqui da ativa para passiva, ó, comprou, pretérito. Foi comprada, pretérito. E comprou aqui, pretérito. Tem que estar no mesmo tempo. Então, só lembrando o que é sujeito na voz ativa, passa para a voz passiva, sendo o agente da passiva. O que é o objeto direto na voz ativa, passa para a voz passiva, sendo o sujeito. Então, vamos lá. Vamos transformar. E alguma coisa, talvez a idade, alonga nossas distâncias sentimentais. Qual é o nosso sujeito aqui? Quem que alonga? A idade. Esse é o nosso sujeito. Quem alonga, alonga alguma coisa. A idade alonga o quê? O verbo pediu complemento, é um verbo transitivo. No começo desse complemento não tem preposição. Então, eu tenho aqui um objeto direto, verbo transitivo direto. Eu posso transformar. Eu só posso transformar a voz ativa em passiva se o verbo for transitivo direto. Por quê? Porque o meu objeto vai virar o meu sujeito. Então, como que vai ficar? Ó, vou pegar o objeto direto aqui e colocar como sujeito. Nossas distâncias sentimentais, nossas distâncias sentimentais, ó, alonga está no presente. Então, eu vou colocar continuar no presente. Nossas distâncias sentimentais, verbo ser, são alongadas. Só um pouquinho. Nossas distâncias sentimentais são alongadas. E aí eu continuo a oração. Então, nossas distâncias sentimentais são alongadas, talvez pela idade, né? E continua ali a oração. Então, eu tenho o verbo ser, mais o verbo no particípio, ok? E eu obedeci ao mesmo tempo, lá está no presente. E alguma coisa, talvez a idade, alonga hoje, nossas distâncias sentimentais. O que é o objeto direto aqui passa a ser o sujeito. Então, nossas distâncias sentimentais são hoje o verbo. Na hora que você troca, né? Você muda, o objeto passa a ser o seu sujeito. Se estiver no plural, o verbo tem de concordar, por isso que aqui ficou. Nossas distâncias sentimentais são, concordando aqui com o núcleo do sujeito, que são distâncias, né? Então, concordando ali. E mantendo o mesmo tempo. Se estava no presente no ativa, vai passar para a passiva no mesmo tempo verbal. Então, vamos procurar são alongadas, alternativa A. Então, a nossa alternativa correta é a nossa alternativa A. Bem legal também essa questão, né? E prestem bastante atenção, refaçam essas atividades de vozes verbais, porque é um conteúdo que com certeza vai aparecer lá na banca para vocês, tá bom? Então agora a Heloísa vai concluir a correção, né, finalizando aí as demais questões. E até a próxima aula. Olá, gente, que bom que vocês estão aqui. Patrícia, uma aula maravilhosa. Uma aula com objetivo, bem explicado. Simplesmente agora é cada um pegar esse e se esforçar, cada um se esforçar para conseguir, né? Peça sabedoria a Deus e vai exercitando, vai fazendo. Você aprende fazendo. Você vai descobrir o coração da banca FCC. Eu trabalhei muito tempo em autoescola. E a pessoa passava ali pela teórica e quando chegava no carro, às vezes ela falava assim: mas como eu vou conseguir olhar, segurar no volante e olhar lá, ó, passar embreagem, freio, acelerador, passar marcha? Como eu faço isso? Não tem como. Eu falei: tem, é só praticar. Aí o primeiro dia já ia, né, mais devagar. Segundo dia, quando chegava no quarto dia, gente, tínhamos que falar assim: epa, diminua. Por quê? O treino, ele leva você a uma perfeição.
ele vai abrindo, vai fluindo. O estudo é assim, vai fluindo, vai surgindo novas coisas. E nessa questão nossa que nós temos aqui, a quarta questão, veja o que está pedindo. Empresas de cobrança usam técnicas abusivas. Então, a primeira coisa que eu sempre falei, e Patrícia também falou, que nós precisamos localizar o verbo. Gente, olha, usam. Esse verbo aqui, ele está no presente. Vou colocar vermelho aqui, né? É um verbo que está no presente. Então, nós temos aí. Agora, quando eu quero encontrar o objeto direto, eu faço a pergunta depois do verbo, né? Sim. Usam o quê? Técnicas abusivas. Então, técnicas abusivas vai passar a ser o sujeito. Então vamos. Olha a coisa quando essa banca, gente, ela pede por demais voz passiva. O que que eu faço quando está pedindo para transpor para voz passiva? O verbo, eu acrescento o verbo ser, eu uso ado e ido. O verbo lá em cima que tem, ele permanece o mesmo tempo verbal. É só isso. Então vamos ver aqui, ó. Passou a ser sujeito, técnicas abusivas. Deixa eu escrever aqui que vai ficar mais fácil, né? Digitar aqui para vocês. Técnicas. Técnicas. Eita. Passo o N aqui. Isso aqui é ao vivo. Técnicas abusivas. Técnicas abusivas. E essa palavra está o quê, gente? Plural. O que eu vou fazer? Acrescentar o verbo ser. Então, o verbo ser que eu vou acrescentar, que ele precisa estar no plural. Então, o verbo ser usam, porque o verbo ser será o quê? Como que será? São. Então, vamos ver aqui. Espaço. São. Olha, técnicas abusivas são. Aí eu falo usadas ou usados. As técnicas, a palavra feminina. Então, será o quê? Usadas. Espaço. Usadas. Pronto, temos aí. Técnicas abusivas são usadas. Eu venho aqui, ó, e olho. Ó, tem usados ali, mas não é, porque é a técnica, então vai ser a letra E. Eu preciso fazer isso para conseguir encontrar a resposta correta. Vamos à quinta questão? Vamos ver o que está pedindo. O frágil corpo humano não foi feito para competir com a máquina. Conviver com a máquina, explorá-la, explorá-la. A cada adiantamento técnico-científico, o conflito fica mais duro para o nosso lado. Eu tenho a máquina, que a palavra o a está sublinhado. Olha, só que aqui à frente, diante, eu tenho o quê? Máquina. Ó, eu tenho máquina. Máquina é o quê? É um substantivo. Um substantivo. Se é um substantivo, o que acompanha o substantivo? O artigo. Então, aqui eu tenho o artigo. Então, eu venho aqui, gente, olha, eu faço isso. Eu venho aqui olhar, olha, primeiro que onde que é artigo que eu tenho aqui, que eu tenho certeza que aquele ali é o artigo. Então, eu venho aqui, olha, eu vou por eliminação. Ó, eu tenho o artigo primeiro aqui, o C e o E. Então, vai ser uma dessas duas. Aí, eu venho aqui agora. Explorar lá. Eita, tem um lá aqui e tem if. Tem o hífen. Então, aqui eu já sei que é um pronome oblíquo. Aqui eu tenho um pronome oblíquo. Olha só, se eu tenho um pronome oblíquo aqui, eu tenho o quê? Um pronome aqui. Eu tenho um pronome. Então já está classificado como pronome. Agora aqui eu tenho a cada adiantamento. A cada adiantamento. Cada é um pronome indefinido. Cada é um pronome indefinido. E eu tenho o a que está acompanhando cada. Então, nesse caso, quando você tem o a que acompanhando, no caso aqui, um pronome, o que eu vou ter? A preposição. Se você tem o a que está acompanhando o pronome, você tem uma preposição. Praticamente você vai ter aí a preposição. Entendeu? Então vamos ver qual que é aqui, gente. Então eu tenho artigo, eu tenho pronome e eu tenho preposição. Então vai ser a letra C. Opa, a letra C. Então vamos destacar. Justo. Vamos para a sexta questão. O que está pedindo? Sexta questão. Eu estou um pouco rouca, hoje eu estou com o corpo um pouco quente. Eu não sei se eu estou. Eu sei uma coisa, que eu estou com a febrezinha. Mas vamos ver aqui. Considerando a função que exercem no contexto, pode-se afirmar que pertencem à mesma classe de palavra. A mesma classe de palavras. Ambos os vocábulos sublinhados em.
Então, a mesma classe de palavras. Os vocábulos sublinhados precisam estar. Quando eu falo classe de palavra, morfologicamente, né, isso aí é a mesma coisa. Morfologia, são as classes de palavras. Né? Classe gramatical. E vamos ver aqui, então, primeiro a letra A. Vamos subir aqui um pouco, letra A, que é a mesma classe gramatical que tem nos outros. Aqui está até destacado o A aqui, ó. O do, aqui é o dos, né? O dos aqui já está até destacado, que é D mais O. D mais O é dos, não é isso? Então eu tenho aqui, ó, dois seres humanos. Dois seres humanos, aqui eu já tenho o quê? Seres humanos. Opa, eu tenho aqui o substantivo e aqui eu tenho o adjetivo. Então esse aqui é adjetivo e esse substantivo. Então o que está sublinhado aqui é o adjetivo. Que vivem em cidades. Opa, aqui, se olhar de repente, poderia até falar assim: ah, mas aqui é uma adjunta adverbial, um advérbio. Não. Aqui tem cidades, é as cidades. Então, aqui eu tenho o substantivo. Então, essa palavra que está sublinhada aqui, cidades, ela é as cidades, é substantivo. E essa daqui é o adjetivo. Então, as duas estão em classes gramaticais diferentes. Vamos ver a próxima, letra B? Em termos econômicos, os resultados da urbanização foram notáveis. Os termos, em termos, quer dizer, os termos econômicos. Termos aqui, nós temos substantivo. Termos econômicos. Então, aqui, econômicos, nós temos o adjetivo, né? Caracterizando. Os resultados da urbanização foram notáveis. Notáveis aqui está se referindo a quê? Notáveis está se referindo a resultados. Resultados notáveis. Então, notáveis ali que nós vemos, ele é o quê? Um adjetivo. Então, nós temos aqui essa palavra. Notáveis é adjetivo, né? Resultados notáveis. E temos termos econômicos. Então, os dois aqui que estão sublinhados são adjetivos. Então, nós vamos... É o que está pedindo e procurando ali para encontrar. Então, eu tenho que este aqui é a correta. Mas vamos olhar as outras. Padrões insustentáveis de consumo, degradação ambiental e desigualdade persistente são alguns dos problemas das cidades modernas. Cidades modernas. Então, eu tenho aqui padrões. Ó, aqui eu tenho padrões insustentáveis. Eu tenho o substantivo e aqui eu tenho o adjetivo. Substantivo e adjetivo. Então, aqui é o substantivo que está sublinhado. Agora, aqui eu tenho cidades modernas. Modernas aqui já passa a ser o quê? Adjetivo. Então, não está pedindo isso, está pedindo que sejam iguais, a mesma classe gramatical. A D. Preferem discorrer sobre como as cidades vão. Cidades vão, que dá certo. Ó. As cidades vão. Se adaptar à era da digitalização. Digitalização. Gente, é o que eu olho aqui? Se eu for olhar de imediato, eu vou falar que era é verbo. Mas o que eu tenho que atentar? Que aqui atrás eu tenho uma crase. Crase é o quê? A preposição mais a artigo. Então aqui eu não vou ter um substantivo, eu não vou ter aqui um verbo. Aqui que eu vou ter? Substantivo. Porque a crase não está lá? Aqui eu vou ter o quê? Olha, aqui era não é o verbo. Era que é substantivo. Eu tenho antes uma crase aqui, a mais a. Então aqui eu tenho substantivo e aqui eu tenho verbo. Então não é isso que está pedindo lá, né, o enunciado. Além disso, parecendo assim uma adjunta adverbial, uma locução adverbial no caso aqui, né? Além disso, olha, locução adverbial. Aqui está pedindo, a tecnologia vai permitir uma melhora. Uma aqui, que está sublinhado, é um artigo. Então aqui eu tenho um artigo, ali eu tenho locução adverbial, né? Então, nós temos aqui classes diferentes. É o que está pedindo é que sejam a mesma classe. Então, nós temos aqui a mesma classe, que é termos econômicos e foram notáveis. Gente, façam atividade, prestem atenção, copie, exercita, porque isso aí traz disciplina no estudo, tá? E comprem a nossa apostila, é um trabalho que nós estamos fazendo, estamos realmente dando o nosso melhor para vocês, porque nós queremos que vocês criem conexão com a gente, criem conexão com nós, aprendam, porque você vai ser vitorioso. O esforço é seu. Nós estamos esforçando aqui para dar o melhor para vocês.
mas o esforço é seu, tá bom? Então, faça atividades, exercício, agradeço a Deus pela vida de vocês, peço a Deus que Ele abra a mente de vocês para vocês entenderem o que vocês estão estudando, que o Senhor manda a sabedoria dos céus sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, que a presença dele se faça ali e que haja paz entre vocês, na casa e onde vocês estiverem.